Mas imagina, 2010. Eu falei assim, eu comecei a trocar ideia com os caras, eu falei assim, cara, você tem umas ideias tão loucas. Imagina se tivesse uma câmera aqui. Uma câmera, assim, solta ali, perdida. Sim. E a gente trocando ideia e a câmera ali. Imagina a quantidade de gente participando dessa trocação de ideia. Ia se identificar também, né? Exato. Eu ia não concordar, discordar, interagir. Mas isso é a beleza da parada, né? Você entendeu? Sim. Aí eu falei, pô, e aí comer lá uns petisquinhos e beber e ficar num clima de liberdade. A grande sacada era essa. Quebrar os paradigmas de apresentação, de entrevistador, entrevistado, de que a gente estava até falando antes de começar, aquela coisa de, eu vou por essa linha, essa é a pauta, esse é o script, eu preciso mostrar esse trabalho, ou eu preciso me posicionar. Não, cara, eu quero falar de vômito em cima de mim. Sim. E onde é que eu vou falar isso, cara? Se você não tá scriptado, não tem como. Não, e não tinha. Quem que vai fazer esse script? Não, agora eu vou ter que falar sobre vômito. Vamos falar sobre vômito agora? Onde depois falar sobre cabelo. E aí, eu falava assim, pô, vai ser uma coisa legal. Só que daí aquela coisa, as coisas da vida, você tem que pagar a conta também, aí começa um negócio pra lá, começa daqui, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e foi até que eu abortei. Mas a gente tinha logo, a gente tinha o cenário, tinha tudo, cara. Aí eu abortei. E aí começou os podcasts virem, mas os podcasts eu ouvia no Spotify, na Apple e tudo mais. Aí, de repente, apareceu vocês, que era o lance toda a estrutura do podcast mesmo, só que com as câmeras, com o visual. Sim, sim. E aí que foi aquela explosão louca e tudo mais, que eu via muito isso. Eu falei, cara, olha o que esses caras fizeram. Eu falei, isso vai ser do caralho. Por quê? Porque é conversar, primeiro, com pessoas que muitas vezes não tinham espaço na mídia, que essa é a grande saca. O tempo, cara. Porque você vai seja lá onde for, você vai lá no Danilo Gentili, cara, você tem 37 minutos e meio. Sim, e ele tem a pauta dele lá para fazer. E ele tem a pauta dele lá. Você não pode sair daquilo ali. Sim. Então, qualquer tipo de programa no convencional, você está muito amarrado. Restringe a liberdade, né? De certa forma. E outra, uma coisa que você passou também, que eu ouvi você falando em algum canto, não sei se a gente até pode falar sobre isso ou não sei se você já mudou de ideia ou não, que você falou assim, eu não quero mais patrocinador. Eu prefiro não ter... Eu não quero mais depender de patrocinador. Né? Ou, eu acho que é o seguinte, se eu assinar, não vou assinar minha alma ali. Sim. Porque é aquela velha história. Patrocínio é bom, é legal pra cacete, ganhar dinheiro é muito bom. É. O problema é quando o patrocinador começa a querer mandar em você. Você não vai poder falar sobre isso. Sim. Ou então trazer pessoas que você não quer conversar. No Flow a gente conseguiu manter essa liberdade. De falar o que queria e tudo mais. Sim, só que deu no que deu, né? Porque quando você tem esse viés, né? Não é viés, essa camada, o cara se sente um pouco dono de você. Sim. Você entendeu? Sim, eu tô pagando sei lá quantos reais lá pra ele, então ele me deve isso. Me deve um comprometimento. Ou tipo, mas eu não quero associar a minha imagem a esse tipo de papo. Porra, mas você já não entrou lá sabendo, cara? Você tá entendendo? Sim. Você entendeu a gincane que eu dei? Sim. Se é um papo aberto, se é para justamente você conversar coisas que não vai se conversar naquela estrutura fechada, você entendeu? Tipo, por que eu vou querer mudar aquilo que é o foco, o core business, né? O coração, por aquilo ter estourado, explodido? É verdade, é verdade. É um problema. Essa é a relação delicada com patrocinadores mesmo. Mas eu acho que é possível o patrocinador não acabar não interferir. Só que o que rola num plano mais macro é a sociedade e quando ela se indigna, né? Que é a questão do cancelamento. Porque o patrocinador o cancelamento é falso, Monark. É falso mais ou menos, né? Não, eu tô dizendo assim, a ação é verdadeira, mas o que há por trás é falso. Sim. Não é algo natural. É uma indignação seletiva, né? Não só seletiva, mas organizada. Sim. É organizada. A gente até acho que comentou sobre isso lá no Linha de Frente, que tipo assim,
será que realmente a onda de cancelamento, ela vem de uma situação natural? Ou, né, acho que é Malcolm Gladwell, que escreveu O Pão da Virada, é um jornalista, escreveu... tem vários livros, mas um deles é... Será que não é aquela estrutura que, tipo, você tem o vendedor, o que ele chama de vendedor, o influenciador, o comunicador, aquele... Então, é uma estrutura que hoje é muito mais fácil. A gente está falando de uma situação onde não tinha as redes sociais, uma estrutura onde se junta, se converge essa situação e explode numa hashtag, e daqui a pouco está todo mundo falando aquilo, só que hoje aqueles que explodem, eu acho que tem uma orquestração para te fuder. Ah, também acho. Você entendeu? Concordo Não é algo assim que brota naturalmente. Sim. Você entendeu? Existe aquelas peças que incomodam no tabuleiro, e aí essa galera se arma para falar assim, ó, vamos começar... Sabe aquele negócio de gritar e sair correndo? Sim. Aí o cara grita aqui, grita ali, daqui a pouco aquilo vem fermentando. E aí quando você vai ver, você fala, pô, mas será que todo mundo realmente estava indignado com o que o cara falou naquele podcast, não sei o quê, bababá? Tanto sem ficar repetindo essa história que todo mundo já sabe, o que você falou, eu e você falamos episódios antes, Sim. Quando eu fui lá no Flow. Era o mesmo tema. Mesmo tema, falamos as mesmas coisas, só que não aconteceu nada. Com exemplos diferentes. Com exemplos diferentes, mas não aconteceu. Quase diferentes. Tem coisa que foi muito similar, mas muito similar. Mas por que não aconteceu nada? Será que os censuradores ali não estavam com a lupa? Acho que talvez eu não dei uma brecha para ter um corte tão bom para eles, entendeu? Exato. Eu acho que quando a gente conversou naquele momento, a gente foi mais cuidadoso em como a gente falou, em como a gente expressou as palavras. Exato. E não, aí, porque ali teve o lance do que a gente sabe... que eu tava bebaço. Da bebida, exatamente. E chapado, né? E não sei se você lembra, no dia que eu fui, você ainda falou assim, eu tô mal de estômago aqui, acho que não vou beber hoje. Você lembra disso, não? Não, nem vai lembrar uma porque... merda. Não. Depois de tanta maconha na minha cabeça... Não, e 200 episódios depois... Eu também. Né? Mas você falou isso, você falou assim, não tô... Tanto é que acho que quem mais bebeu naquele episódio fui eu. Eu matei uma garrafa de hidrogel. Hidromel. Eu não tô falando que eu sempre falo errado as merdas das palavras. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.